É, galera, parece que o Homem-Aranha 616 vai ganhar um buff, hein? Depois do que quase uma década ou duas. Parece que finalmente o Peter vai genuinamente ganhar alguma coisa. Justamente porque essa HQ mostra esse possível novo upgrade e também um confronto entre o Peter e o Hellgate. Mas antes de te contar como isso tudo aconteceu, eu quero te pedir para deixar o seu like, seu comentário, seu hype e sua inscrição, porque esse canal se compromete a te entregar no mínimo 3 vídeos por semana. Já batemos aí 30 mil inscritos e logo é o 50 pra eu tirar essa máscara logo de uma vez. Mas só fazendo um leve recap pra quem não tá entendendo absolutamente nada e não faz a menor ideia do porquê o Peter tá no espaço, a história tomou um rumo que é basicamente o seguinte: o Peter tomou uma surra e do nada ele apareceu no espaço. Fim, é isso. É sério, mais ou menos isso. O Peter do nada apareceu no espaço depois de tomar uma surra e ele teve que sobreviver num planeta super aleatório comendo rato e pão que o diabo amassou. Se bem que isso não é muita novidade pro Homem-Aranha, né? É bem o padrão dele mesmo. Porém, ele é resgatado e começa a viver na nave do Shantu ou Gantu para os mais íntimos. E depois de 1500 tretas e reviravoltas, o Peter tá num grupinho de semi-guardiões da galáxia, que tem o Rock, tem um cara que parece o Groot, eu não lembro o nome dele, de verdade eu não vou lembrar. Tem o Venom bebezinho criança pra vender boneco, o Ultra T amarelo, o Gantu e a Raelit, a nova namorada alienígena amarela sabor maracujá do Homem-Aranha. E o Peter tá em busca de voltar pra casa dele ao mesmo tempo que ele quer encontrar alguma forma de se tornar mais forte, porque pela primeira vez ele chegou num vilão que ele não consegue vencer. Se bem que é a segunda vez, né? Acho que a primeira vez foi o Morlun e o Carnificina, se pá. E essa edição vai começar com o Rock tentando explicar qual que é o plano deles pra conseguir voltar pra Terra. Oh, seu bando de idiotas! Eu vou explicar pra vocês como se vocês fossem um bando de crianças ou um bando de adultos idiotas. Então só depende da interpretação e do orgulho de vocês. A nossa nave é essa porcaria de cenoura aqui. E o portal espacial é esse melão de merda. E nós temos que passar nele no tempo certo, senão a gente vai ser destruído. Só que a galera fica meio... Qual é, menor? Como assim o melão é um portal? Como é que você vai cultivar um melão ao ponto dele virar um portal, irmão? E como é que nós vai caber nessa cenoura de nave aí? Por que você tá comendo a nave, mano? Enquanto isso, o Peter tá lá meio... Rock, você se esforçou, né? Bom trabalho, mas não rolou. Ah, vocês são uns idiotas, só porque eu queria explicar de uma forma mais inteligente. Mas basicamente a ideia é atravessar um portal usando a nave e esse portal é super específico e de difícil acesso. E a gente vai cortar para um momentinho fofo em que o Peter tá dando uma de baiano e ficando deitado numa rede com a sua namorada sabor maracujá. E eles têm um momentinho bem legal e bem fofo em que ela meio que fica tentando encorajar o Peter, deixar ele mais tranquilo, com o coração mais calmo e tal, dizendo que ele não precisa ter vergonha de admitir que o Hellgate machucou ele. O Peter fala que machucou ele em todo lugar, e a Raelit diz que não foi em todo lugar porque o coração do Peter ele não conseguiu machucar, porque segundo ela, o coração do Peter é o coração mais forte que ela já conheceu. E a conversa se encerra com ela dizendo que ela não tá apaixonada pelo Peter, mas ela ama ele. E isso é fofo. Só que o momento fofura é interrompido por uma silhueta maligna de olhos vermelhos chamando o Peter quando ele estiver pronto. E essa silhueta claramente é o Gantu. Mas tá bom, vamos falar sério aqui agora, o assunto é um pouquinho mais intenso. O Shantu, através de todas as pesquisas e testes que ele fez com o Peter desde o seu resgate naquele planeta aleatório, ele criou uma espécie de upgrade genético pro Peter. Ele estudou como a radiação fluía pelo corpo dele, o DNA dele misturado com o da aranha e tudo mais, todas as habilidades, e ele criou uma fórmula capaz de dar um upgrade nos poderes do Peter. E segundo ele mesmo, é algo meio grandioso, é ser uma mudança bem drástica nas habilidades base do Homem-Aranha. Ele não chega a ser muito específico, mas ele diz que é uma mudança bem agressiva. É um recodificador genético, e ele com certeza vai trazer ao Peter o que ele espera, vai tornar ele mais forte, só que o próprio Shantu diz pro Peter não usar. Algo que é bem curioso, né? Você não consegue imaginar um inventor todo empolgado com alguma coisa e ele chega e manda você não usar, a não ser que seja uma bomba atômica. E o feeling do Shantu é mais ou menos esse mesmo, porque ele diz que pela personalidade e caráter de cientista que ele tem, a vontade dele era dar um socão no Peter e já enfiar esse negócio nele agora pelo pescoço. E depois só ficar do lado anotando e fazendo pesquisa, escrevendo livro e tudo mais. Só que ao mesmo tempo que ele sabe que os efeitos físicos vão ser um
sucesso, ele não tem controle sobre os outros efeitos colaterais que esse tratamento vai trazer. Ele diz que mesmo o Peter tendo uma personalidade justa em excesso, ele desenvolveu carinho e simpatia pelo Peter, e ele não conseguiria aceitar a ideia de talvez destruir quem o Peter é por algo que talvez ele nem precise. E ele sai da sala e deixa o vidrinho na mesa. Só que o Peter pega. Dando um levíssimo parêntese antes de seguir pro quadrinho, eu fiquei extremamente interessado e curioso sobre como isso vai funcionar. Se vai ser genuinamente só um upgrade de força, ou se vai influenciar nos outros aspectos aracnídeos do Peter. Porque como o Shanto disse, não é um elixir de super força, é algo perfeitamente analisado e estudado para funcionar no Peter. É feito, pensado e estudado na radiação dele, no DNA dele, na fisiologia dele. E sendo um recodificador genético, isso pode trazer até coisas novas, não só um upgrade. E isso é algo realmente mas bem interessante. Eu particularmente preferiria muito mais que fosse algo que o Peter desenvolvesse através de treinamento e estudo. Então, tipo, o Peter treina o sentido aranha, treina super força e ao mesmo tempo vai fazendo experimentos em si mesmo sobre os seus limites, sobre o seu DNA e radiação para chegar em alguma coisa nova. Mas só do Peter tá ganhando alguma coisa, um desenvolvimento ali, alguma coisa mais interessante, pra mim já tá valendo. E o clima de terror científico que esse quadro deixa me deixou bem intrigado. Agora voltando pro quadrinho, Peter tá se direcionando à nave espacial porque o plano dele é enfrentar o Hellgate sozinho, justamente porque ele não quer meter mais ninguém nisso. Só que o Glitch, o Teknark, acaba encontrando o Peter antes dele ir embora. Opa, garoto, eu espero não estar interrompendo alguns dos seus monólogos internos. E ele já meio que confronta o Peter sobre onde ele estava indo, né? E o Peter mete o louco, fala que tá sonhando comprar pão. E o Teknark fala que é uma ideia meio estúpida ir comprar pão com uma nave dessa. E ele diz que sabe muito bem o que o Peter quer fazer e que se ele se importasse, ele diria que é uma ideia estúpida, mas ele não se importa. E o Glitch começa a formular alguma coisa ali com a mão dele, enquanto ele conta um pouco sobre o seu passado pro Peter, e ele vai dizer alguma coisa pra ele, algo mais sábio, por assim dizer, só que ele acaba dizendo que sentimentos não são fatos, e ele mesmo diz que isso foi um erro e, na verdade, isso veio do banco de dados do Peter, né, ou seja, do cérebro do Peter. Porém, enquanto os dois estavam no mesmo corpo, eles acabaram dividindo a mente, então ele acabou absorvendo algumas informações do cérebro do Peter. E no final, o que ele estava formando ali com a mão dele era uma cópia do traje, né? Uma réplica do traje que ele é no Peter, porém sem a parte dos buffs, né? Unicamente porque na cabeça dele o Peter tá indo pro próprio enterro e ele tá feio. E amarelo e preto pode combinar um pouquinho mais pro enterro dele. E não, isso não é eu tirando sarro, ele genuinamente fala isso. E então que o Peter finalmente chega no seu campo de batalha. Finalmente ele está diante de Hellgate, o vilão principal dessa saga. Fora os Parasita-Aranha, mas tá bom. E pausa pro momento artista aqui, esse quadro tá realmente muito foda. Essa luz, né, esse sol atrás do Hellgate, pô, tá maneiríssimo, aura pra caramba. Mas tá, voltando pro combate. O Peter já começa a querer bater no Hellgate no campo das ideias, dizendo que ele é uma pessoa ruim, uma pessoa péssima e tudo mais. Porém, mesmo com tudo isso, o Peter não hesitaria em tentar fazer do Hellgate uma pessoa útil para sua própria espécie, para o seu próprio povo. Porém, o Hellgate tá pouco se lixando para a ajuda do Peter, ele vê o Peter como inferior, então ele não tá nem aí. E a gente tem um flashback bonitinho do tio Ben com o Peter, eu não sei se é exatamente do mesmo momento daquela história de abuso que a gente teve na última vez, mas é o tio Ben dizendo pro Peter que sentimentos não são fatos, fatos duram para sempre, mas sentimentos mudam. Tendo tempo suficiente, eles vão mudar, e até o sentimento de tristeza e medo pode se transformar em força e orgulho. E depois de tentar um pouquinho mais de discurso no jutsu e ver que não vai funcionar com Hellgate, o Peter já veste o seu traje enquanto segura o seu power-up. E eu de verdade fico me questionando por que não usar isso desde o começo. Eu sei que é recurso narrativo e tudo mais, mas a cena fica numa pegada toda Goku Super Saiyajin 1 lutando com um vilão super forte, aí ele vira o 2, depois o 3, depois o Blue, tá ligado? É como se você estivesse jogando
Mario, você tá sem cogumelo, sem nada, porém lá em cima você tá guardando uma flor de fogo só por guardar mesmo. E a luta finalmente começa e o Peter não tá se segurando, até porque se ele se segurar aqui ele vai acabar morrendo. E ele pega um martelão do chão do próprio povo do Hellgate e dá um porradaço nele. E o Peter aqui tá completamente focado, sem piadas e sem gracinhas, exceto um trocadilho com o machado. Mas no mais ele tá batendo com o máximo de força e foco que ele tem, seja com machado, seja com marreta, seja com qualquer coisa. Ele dá um porradaço que afunda o Hellgate no chão. Porém o Hellgate só pega e diz: "Ah, bem melhor. Vejo que você não está mais se segurando, e eu também não." A partir daqui o Hellgate parece que desperta e começa a bater no Peter pra valer. Sai cortando com seu machado com uma aura vermelha e o Peter mal tem tempo pra desviar. E o Hellgate tá humilhando o Peter com palavras e com ações no meio dessa luta. E é aí que nós vemos o nosso herói, o Homem-Aranha, caído ao chão mais uma vez, diante de Hellgate que tá se aproximando com o machado. E é nesse momento que o Homem-Aranha pega o recodificador genético, o seu plano reserva, o seu power-up. Só que... Só tem uma coisa que eu odeio mais do que despedidas melancólicas e cheias de chororô, e é quando não tem despedida nenhuma. E é nesse momento que os Guardiões da Galáxia 2.0 do Homem-Aranha jogam a nave deles inteira em cima do Hellgate e foda-se. Em cima do Peter também, né? Eles até mandam o Peter só dar uma balançadinha. ênfase no Gantu suspirando e dizendo que era uma boa nave. E o Homem-Aranha realmente consegue sair balançando dali, porém ele vai ser atingido por aquela explosão. Porém a Raelit, nossa querida namorada sabor maracujá, se projeta de dentro da nave para conseguir puxar o Peter para dentro e impedir ele de ser explodido. Ao fim disso tudo, o Hellgate tá genuinamente nocauteado pela explosão da nave e a gente tem um quadro bem fofo do Peter agarrado fortemente com a Raelit, enquanto o Glitch e o Chibi Venom ficam só segurando vela. E a HQ termina dizendo que o próximo capítulo será na Terra. E olha, de verdade eu gostei bastante desse capítulo, principalmente pela introdução do recodificador genético, e eu tô bem curioso e bem interessado em ver o que vai acontecer com o Peter daqui em diante. Que seja um power-up muito legal e que faça total diferença pro personagem, porque tá precisando. Opa, você viu esse vídeo até o final, muito obrigado por ter permanecido até aqui, a sua presença faz total diferença para esse canal e para essa comunidade, me ajuda demais. Fica esperto que sexta-feira é o nosso especial de 30 mil inscritos e eu te espero lá. No mais, fica com Deus e até a próxima.